Bom, exatamente 2 horas. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui na edição da Longevidade Expo Mais Fórum 2023. Eu sou o Wellington de Oliveira e estarei com vocês durante os próximos 3 dias para celebrar este que é o grande encontro da longevidade. Então, saudações também para quem está em casa e nos acompanha pela internet, nos canais do YouTube, em clubes esportivos e nos mais de 60, 90 shopping centers que participam dessa Silver Week, a semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada, que começou no dia 22 de setembro e segue até o dia 1º de outubro. Bom, a iniciativa é da Longevidade Expo Mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers e também a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. Nesses próximos 3 dias, aqui no Fórum São Paulo da Longevidade, o assunto, é claro, longevidade, mais especificamente o viver mais e viver melhor. Nós temos uma rica programação de painéis, com a participação de mais de 200 especialistas das mais variadas áreas, desde a medicina até a tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários e empreendedores que pensam e experimentam formas de tornar a longevidade mais plena, feliz e saudável. Nós temos também a área de exposição, com a participação de mais de 90 empresas, com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50 mais. Vocês podem conferir todos esses lançamentos na área de exposição, aqui mesmo, nesse pavilhão amarelo do Expo Center Norte. Bom, antes de começar aqui com a nossa programação, um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Nós vamos, com certeza, trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como capital nacional da longevidade. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master, Safra, Itaú, Sebrae e Instituto da Longevidade. E aos apoiadores Gold, TEN, Surf e Creative, e o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também as mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiaram na construção desse maravilhoso programa do Fórum e também os nossos expositores. Vamos então agora ao nosso primeiro painel, com curadoria do Conexão Labora, com o tema Empreendedores Sociais em Longevidade na América Latina. E vamos, então, convidar ao palco a empreendedora social da Ashoka, Raquel Barros. Por favor, Raquel. Convido também ao palco o founder e CEO Labora, o Sérgio Serapião. Por favor, Sérgio. O fundador do Movimento Infinito, Tom Almeida. E também o co-líder do movimento Lab 60+, David Aquino Filho. Bom, quem vai coordenar e moderar esse painel é o Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Obrigado, Wellington. Obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Boa tarde. Super prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu criei alguns anos atrás o movimento Lab 60 e desse movimento veio essa startup que chama Labora, né, uma startup de inclusão produtiva em escala e que, de um lado, resolve o problema de sociedade, de inclusão produtiva, mas, evidentemente, tem que resolver o problema das empresas, né? Então, o problema que a gente tem resolvido das empresas é como elas conseguem crescer com o impacto social. E isso feito a partir de uma diversidade geracional e tecnologia. Mas, mais do que isso, eu queria apresentar os nossos palestrantes aqui. Eu estou só um facilitador aqui, né? Todos são amigos, queridos, e eu queria começar aqui com o Davi, está mais perto de mim, né? Primeiro, faz uma rodada de apresentação de cada um, né? E Davi, quem é o Davi pelo Davi e como é que a gente chega aqui? Ok, boa tarde para todos, é um prazer estar aqui. Falo em nome do movimento Lab 60+. Estou no movimento desde 2017, esse movimento que o Sérgio criou. Eu sou um sênior,
e um sênior que está se reinventando já há alguns tempos. E nessa reinvenção eu encontrei o Movimento Lab, e que foi muito bom para mim. E no sentido de começar a empreender, começar a pensar diferente, criar novas realidades. Então é o Davi, conectando, se reinventando, vendo as novas possibilidades. É um prazer estar aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Tom Almeida, eu sou fundador do Movimento Infinito, que é um movimento que promove espaços para conversa sincera sobre viver e morrer. Então, eu sou a pessoa que, ou as pessoas querem conversar ou fogem de mim. Então, a gente já existe há 6 anos abrindo esse espaço de colocar luz no tabu, de falar sobre a morte, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando a gente fala sobre a morte, a gente fala sobre o luto, isso traz muito mais, talvez não leveza, mas ele torna o processo mais possível de se viver, porque é um processo que traz muito sofrimento, muita dor, muito medo, e a gente acredita que com o repertório, com informação e acolhimento, essa travessia de um adoecimento, de um diagnóstico de uma doença grave, da morte, do luto, se tornam mais possíveis. Eu estou aqui representando também o Instituto Ana Michele Soares, que a gente lançou esse ano, em homenagem a Ana Michele Soares, Anami, que foi uma paciente que faleceu em janeiro e uma grande ativista falando em cuidados paliativos. Então, ela lançou 3 livros e a gente segue com esse projeto agora, seguindo o legado dela e falando especificamente sobre cuidados paliativos. Obrigado, Sérgio, pelo convite, estar aqui com vocês nessa mesa. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Raquel Barros, eu sou empreendedora social da Choca. Estou aqui representando um pouco o empreendedorismo social e como a gente pode se reinventar também, né? Também sou um exemplo, estou há 32 anos empreendendo socialmente, então, e me reinventando também nessa perspectiva. Então, eu vou falar um pouco sobre a Choca, um pouco sobre a importância, né, da questão de transformar o mundo também na longevidade. Queria até que você ficasse com o microfone, viu, Raquel? Porque tem um ponto em comum entre os 3 aqui, que os 3 já se reinventaram algumas vezes, né? Então, acho que 2 pontos que a gente vai abordar aqui é um pouco como que, na maturidade, a gente pode empreender, né? E tem um baita do potencial para isso, e como que isso é diferente, talvez, em experiências anteriores. E como que são esses hubs para a gente empreender mais largo, né? No teu município, na tua cidade, no país, na América Latina, no mundo, né? E acho que aqui a gente tem movimentos que estão aí tocando globalmente. Você falou a Choca, só para todo mundo entender o que é a Choca, né? A Raquel é fellow a Choca, eu sou fellow a Choca. Assim, o que é isso aí, só para a gente entender onde é que a gente está. A Choca é uma rede global de empreendedores sociais, ela existe no mundo. E ela valoriza ideias inovadoras, pessoas que têm ideias inovadoras, né, para transformar o mundo. Então, como o Sérgio criou, né, o Lab 60+, agora elabora, eu, na época, né, inventei a Lua Nova, que era uma ONG que acolhia meninas e mulheres que moravam nas ruas, e a gente fazia com que elas assumissem a maternidade. Então, na época, né, eu tinha 30 anos, eu já estou com 60, quase 60. Não sou 60 mais, sou 58 mais, mas sou 60 menos, né? Mas, então, é uma rede de empreendedores e é uma rede muito potente, porque ela existe em vários países no mundo e nós nos conectamos por essa questão da criatividade, da capacidade empreendedora e da inovação, né? A gente sempre está buscando construir modalidades inovadoras para transformar o mundo. Então, é uma grande rede. E é importante dizer que ela foi quem cunhou esse termo empreendedor social no mundo, né? Nasce nos Estados Unidos, né? E nos últimos 3 anos, ela globalmente entendeu que tinham 4 grandes tendências de desafios para a humanidade, né? E uma das 4 era longevidade, né? Então, há 2 anos atrás, ela falou, opa, a gente vai ter que
realmente desenvolver o que é longevidade, e daí criaram ali um frame, né, um modelo que chama Nova Longevidade. A gente tem ajudado um pouco a como que vai transitando isso mundo afora. E o que a gente mais faz é isso, é transitar e conectar, né? E acho que o Davi pode falar muito sobre isso, né? Como é que isso é feito no Lab 60 e mais do que isso, como é que você se transformou no Lab 60? Porque ele não falou, mas quando eu o conheci, ele era um recém-aposentado, né, do Banco do Brasil, e ele esperava chegar, eu estou falando por ele já, né? A minha percepção é que ele esperava, não, tinha que ter um monte de gente aqui, fazendo um monte de coisa, mas cadê? E de repente ele foi entrando, e é um outro Davi. Como é que é essa transformação? Legal. Fala você por você. Bacana, vamos falar um pouquinho do movimento bem rápido, criado aqui pelo Sérgio, e criado em 2014, mas sem ficar no histórico, né? Tem três grandes propostas. A gente desenhar novas realidades, nova longevidade, visões, e principalmente agir, né, em favor disso. Isso lá em 2014, né, e que estava ativando esse ecossistema. Então, e, além disso, e muito importante, o protagonismo sênior. A questão não é obrigatoriamente fazer para o sênior. Não é isso. É que tudo que a gente faça para resolver os problemas que temos locais e globais, que o sênior esteja participando. Então, isso é muito forte. E o terceiro são as conexões intergeracionais. Então, a gente se encontra em um ambiente alegre, divertido, aberto. Tem uma expressão que o Sérgio fala que eu gostei muito, encontros improváveis. E, nesses encontros improváveis, a gente vai lançando os nossos projetos, nossas ideias, e vamos cruzando, vamos fazer encontros de pessoas e encontro dessas iniciativas. E aí sai cada coisa, sai coisas que a gente nem estava pensando que saísse. Às vezes sai ali, às vezes demora um tempinho, mas em algum momento sai. Então, esse é o Movimento Lab, que eu sou apaixonado por ele, porque ele tem esses relacionamentos, essas conexões que são muito profundas. E eu aprendi muito com isso. E o Sérgio tem razão. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, mas tive duas carreiras, uma na área da educação, mas a principal foi no Banco do Brasil, aqueles empregos para a vida inteira, 33 anos, né, e cheio de meta. E os últimos anos foi na área de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental. Tinha que encher auditório, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E quando eu cheguei no Lab, e aí? Como é que eu faço para encher as coisas? Esses encontros assim orgânicos, eu nem sabia o que era esse tal de orgânico. Para mim tinha que ser tudo planejado, né? Esses encontros orgânicos, como é que é isso? E se vier, veio, se não vier, não veio, né? Então, essa primeira, o Lab realmente foi o início de uma reinvenção. Daí eu procurei outras coisas. Eu entrei no Gaia do Queixo, eu trabalho com conexões com a natureza, com cultura de paz. Aí fui inventando uma porção de coisa para ressignificação do dinheiro. E tudo isso é orgânico. Veio, não veio, e a gente vai crescendo naturalmente. Essa foi a minha reinvenção. Cada hora uma reinvenção. Então, é isso, Sérgio. Tom, nessas reinvenções, ou nessas mortes que a gente tem no decorrer da vida, como é que a gente vai se afinando aí para empreender socialmente, para o propósito? Tem alguma relação entre isso? Eu acho que sim e não. Na verdade, assim, eu queria começar por uma outra perspectiva para chegar na tua pergunta. Recentemente, vou fazer 53, eu acho que eu tenho 30, 35. Acho que muita gente se identifica dessa forma, de sentir que é muito mais jovem do que realmente é. Só que recentemente eu comecei a cair a ficha de, não, eu tenho 53 anos, tenho 52, vou fazer 53. Tipo, o mundo lá fora começou a me mostrar a minha idade verdadeira e eu estou em paz com isso também. Mas o que foi interessante é eu começar, tipo, ler e falando dos empreendedores, não sei o quê, de repente falei, sou eu empreendendo também. Eu sempre era alguém de fora, daí eu falei, não, sou eu estou fazendo isso, eu faço parte dessa categoria. Então, acho que muitos talvez aqui se identifiquem dessa forma, né, de ter uma idade, mas sentir
na flor da idade, super com muita vontade de viver, de criar, de fazer coisas, e não estar preso a nada. Eu acho que eu sempre tive uma alma muito inquieta de criação, de criar coisas, de me relacionar. E eu não sei muito se eu me reinventei. Eu acho que é uma construção constante, assim. Eu acho que eu não estou me reinventando. Eu acho que são camadas que vão sendo acrescentadas. Tem muita coisa que eu trago desde sempre, do meu expertise. Está fugindo da tua morte, hein? Não, mas eu vou chegar. Tem muita coisa que eu trago e ao mesmo tempo... de morte, está fugindo da morte, não estou entendendo isso aqui. Não, mas tem muita coisa que eu trago, mas muitas coisas que eu deixo morrer. Então, nesse processo de caminhar, trazer a essência do que é importante e deixar morrer o que não faz sentido. Então, por exemplo, uma coisa que para mim foi importante deixar morrer foi o crachá do mundo corporativo. Então, eu tinha um sobrenome, eu era o Tom da Unilever. Né? Então, você liga Unilever, pá, portas se abrem. E depois, quando você vai, sendo eu sou o Tom do... Né? Daí as coisas vão se tornando. Então, essa morte cria um luto, tem um sofrimento, e, ao mesmo tempo, te traz de presente... Tipo, quem eu sou além desse sobrenome, desse mundo corporativo? Então, assim, por isso que eu falo que não é uma reinvenção, eu não deixei de ser aquilo que eu era, mas eu estou cada vez mais próximo do que é a minha essência, que já estava lá. E talvez agora, essas mortes, né, de projetos que acabaram e tudo mais, elas vão mostrando o que eu efetivamente sou. E essa inquietude, por exemplo, o ano passado, eu criei esse movimento Infinito, que fala sobre a morte e sobre luto, e é um projeto que eu adoro, e eu recebo sempre, muitas pessoas chegam e falam o quanto que isso tem ajudado elas nos seus processos desafiadores, mas eu tenho essa mente inquieta, né, essa vontade de criar, e eu falei, o ano passado eu passei por um ano difícil de me questionar sobre como é que eu me reinvento, só que agora dentro do infinito, porque eu criei, para o lado bom e lado ruim, uma coisa que é muito importante também para as pessoas, eu não posso simplesmente falar tchau. Então, como que eu me reinvento? Eu reinvento as propostas dentro do mesmo projeto. Então, ou seja, falar sobre a morte é um desafio, muitas vezes eu falo que é uma conversa indigesta, então eu tenho que, a todo momento, fazendo um convite diferente. Ou seja, formas diferentes de chamar pessoas para participarem e formas diferentes de furar a bolha que mais pessoas participem. Não ficar falando só para convertidos. Como é que eu consigo falar para outras pessoas? Então, não sei se eu te respondi, mas... Não, você já foi para a próxima pergunta, então segura um Desculpa. pouquinho aqui. Está lindo. Raquel, eu lembro quando a gente se conheceu, a gente estava no Festival do Lab 60 e a Raquel estava querendo fazer um desfile, né, com pessoas em situação de rua, né, e que iam não só desfilar, mas iam, né, fazer o vestido, né, o design. Conta um pouquinho dessas experiências que eu acho que é muito importante. Acho que, na verdade, eu estava pensando, né, a longevidade com relação ao empreendedorismo social, porque quando você começa um empreendimento social, você acha que você vai transformar o mundo, né? Eu tinha 23 anos, sei lá, 24, e eu achava que aquilo, né? Então, e a gente discutia na época assim, não, depois a gente vai fazer a sucessão. Então, quando você ficar mais velha, você encontra alguém para gerenciar aquilo que você está gerenciando. Só que não acabava, eu não encontrava ninguém para gerenciar e, na verdade, né, comecei a perceber que, assim, eu estava amadurecida para aquilo que eu estava fazendo e aquilo ainda continuava o problema, né? Ainda continuavam mulheres na rua, pessoas com dificuldades. Então, que, na verdade, o amadurecido não era eu, mas era talvez a minha metodologia. E me reinventar foi um pouco nessa perspectiva, né? Eu tive um câncer logo depois, e aí era como se, tá bom, vou morrer, né? Então, vou começar a me despedir dessas questões. E, de repente, não morri, né? E já tinha feito as minhas despedidas, e aí eu falei, bom, eu vou voltar para aquele lugar de onde eu comecei, e fui para a Cracolândia, né? Que foi a minha segunda reinvenção, agora já estou na quarta. Mas fui para a Cracolândia e falei, bom, talvez eu não vou mais usar aquela metodologia, porque ela está muito amadurecida, ela é uma metodologia, chegou até, né,
de abrigar as pessoas, muito complexa, muito difícil, e às vezes com pouco impacto, ou um impacto pequeno. Falei, vou fazer alguma coisa que talvez traga mais alegria, né? Traga mais potência. E aí eu inventei o Musas, Conexão Musas, que é que todo mundo que tem uma inspiração se conecta. Então, as meninas na rua, a população trans, né? Todo mundo tem uma inspiração e pode se conectar. Então, eu adoro um desfile de moda, adoro. Então, eu faço a cada 6 meses um desfile onde eu conecto as musas, tem desfiles de várias maneiras, e eu vou conectando o potencial de cada um que mora na rua e tal. E isso, de alguma maneira, não é a minha inicial metodologia de mudar o mundo, mas hoje é uma metodologia que impacta, né? É você poder passar pela vida de alguém com alguma marca, sem, né, que a pessoa esqueça de você ou que esqueça quem ela é. Então, essa é uma questão importante, que eu acho que empreender socialmente não é eu olhar para a conta do banco e falar quanto de lucro eu tive na Unilever, né? Ou quanto eu ajudei a Unilever a ter lucro. É quantas pessoas passaram pela minha vida e me impactaram e eu impactei, né? Talvez não seja a fome acabou no mundo, mas talvez seja um pouco isso. Então, eu acho que essa foi um pouco da minha amadurecimento no empreendedorismo. Incrível. Davi, falando em metodologia, fala um pouquinho da metodologia do que é o Procopó, Sim, essas falo coisas sim. todas aí de lápis. Falo sim, é um prazer, é ótimo falar disso, mas eu queria um pouquinho antes pegar o que a Raquel falou. Me lembro lá, talvez com os 18 anos, um jovem sempre aí inquieto, né? Meu pai dizia, você quer mudar o mundo? Aí eu ficava assim, será que eu quero? Quero sim. Ele dizia que eu queria mudar o mundo. Depois o mundo corporativo fechou a caixa, né? Mas deve ter ficado a semente, porque eu continuo querendo mudar o mundo, embora a Raquel tenha falado, vamos lá, vamos impactar pelo menos, antes de mudar, né? E eu percebo que é isso que eu tenho feito. E percebo, no outro dia, lá que eu trabalho com cultura de paz, a gente estava falando, quer mudar o mundo, ou quer transformar o mundo, saia por aí fazendo rodas de conversa. Eu vou ressignificar essa palavra, acredito muito nisso. Saia por aí fazendo café com vida. Quer transformar o mundo? Saia por aí fazendo café com vida. E o que é café com vida? Café com vida é uma metodologia de encontro do Movimento Lab, que temos ali o protagonismo do sênior, temos ali um convite para as pessoas falarem dela, daquele lugar dela, assim, quem é você, mas sem currículo, quem é você na sua essência. E temos um momento das pessoas estarem super abertas no ambiente leve para falar das suas ideias, dos seus projetos. E aí nós somos convidados a colaborar com essas iniciativas que foram apresentadas, né? E nessa colaboração, nós temos um mantra, uma filosofia, uma forma de fazer, de conversar, de se encontrar, de dialogar, seja lá o que for, que a gente diz que tem que ser propositivo, tem que ser colaborativo e tem que ser positivo. Porque nada de dizer isso não vai dar certo, né? Vamos lá, propositivo, colaborativo e positivo. E pegando as 3 primeiras sílabas, fica Procopó. Então, a gente diz que a gente tem que ser Procopó. E pratica o Procopó. O Procopó pratica dentro do movimento, pratica o Procopó na vida da gente. Eu tenho certeza que muita gente que passou pelo movimento pode até ter esquecido muitas coisas, mas não deve ter esquecido o Procopó. Então, um convite para vocês também, sejam Procopó. Né? Sejam protagonistas e sejam Procopó. Essas são as 2 coisas muito marcantes dentro do Movimento Lab, justamente para fazer esse impacto, para fazer essas transformações. Mudar o mundo, quem sabe? Eu ainda sonho que possamos mudar o mundo antes da grande virada, né? Que a gente faça uma grande virada, né? Ainda acredito nisso. Então, dá para ser Procopó falando de morte? Ah, com certeza. Eu acho que... Eu estava aqui pensando nessa expressão e que eu acho fabuloso criar isso, e, na verdade, é o caminho. Porque, como eu falei, né, o infinito é conversas sinceras.
Como é que a gente conversa sinceramente sobre viver e morrer? E quando eu estou falando sobre morte, eu estou falando sobre a vida. E quando eu crio espaço para que as pessoas possam falar, que elas possam ser ouvidas, que elas não sejam julgadas, onde elas podem receber informação, ou seja, então elas têm repertório e conseguem se sentir pertencentes na dor, no medo, na dúvida. Então, isso faz com que tudo isso fique mais possível. Então, seja num diagnóstico. Então, assim, quem recebe um diagnóstico de uma doença grave, numa família, talvez vocês já tenham passado por isso, quando você recebeu o seu diagnóstico, tipo assim, você nunca tinha vivido aquilo. Então, você, de repente, entra num processo extremamente desafiador e que você não sabe como que circula nisso. Começa uma nova, você tem que aprender uma nova linguagem sobre exames, sobre o tipo de doença que você tem, sobre a sua rotina que você tem que mudar. E todo mundo é impactado. Eu tenho certeza que você foi impactado e todas as pessoas, seu círculo em volta foram impactados. O seu trabalho foi impactado. Você teve que decretar a morte do seu trabalho. Então, é muita coisa. Então, se você não pode conversar sobre isso, de alguém que já passou, então, se você está vivendo aqui e tem alguém que está lá na porta, fala, vem por aqui, o caminho é aqui, cuidado com aquele buraco, não escorrega ali. Então, nas conversas é onde que acontece o encontro. E como a gente vive uma cultura também de negação da morte, tipo, salvem a qualquer custo, e eu não estou aqui defendendo que todo mundo tem que morrer, todos vamos morrer, mas é no sentido de aceitar que a morte faz parte, ela é um processo natural. E quando a gente entende que chega um momento que ela está instalada, que tem esse processo, a gente evita de ficar correndo dela e sofrendo e criando um monte de tratamentos e exames invasivos e causando mais sofrimento para viver aquela despedida, de ter aquelas conversas que são importantes e que muitas vezes só a consciência da proximidade da morte nos permite ter. Então, também, acho que do mesmo tamanho que é muito dolorido, também pode ser muito lindo, sem diminuir. Eu não estou falando que por ser lindo não vai ser doloroso, mas pode ser também, muitas vezes é só doloroso. O que eu estou falando quando você abre, como que é de novo? Propositivo. Se propor a falar sobre o que está acontecendo, o grande elefante no meio da sala, se propor a falar sobre dor, sobre medo, sobre angústias. Colaborativo, ou seja, eu te ouço, eu te chamo, eu conto, eu falo que isso que você está sentindo é natural, esse medo, essa raiva, essa alegria, esse alívio, isso é um processo natural. E pensamento positivo. E pensamento positivo de olhar, e não é negacional, não, está tudo certo. Não, é desafiador, mas você não está sozinho. Eu estou aqui, o que você está passando, vamos passar junto. Eu não sei como te ajudar, mas o que eu quero dizer é que eu estou aqui. Eu acho que muitas vezes a gente não sabe, por exemplo, o que eu falo para uma pessoa quando alguém morreu. Então, às vezes, a gente tentar minimizar, não tem nada que você fale que vai tirar aquela dor. Mas o que você vai falar, eu estou aqui, eu vou te ajudar como for possível. Então, acho que sim, check, check, check nas 3 letrinhas, é possível. E aí, gabarita também, quando a gente vai falar sobre estação de rua? Eu estou me lembrando aqui, eu sentada, 2 coisas quando eu descobri que eu tinha câncer. Uma, eu falei para o médico, olha, eu não vou, a minha vida não vai ser um tratamento de câncer, vai ter que colocar a agenda aí da minha agenda, a quimioterapia e tal. Mas eu me lembro, eu fazia festas de fim de quimioterapia dentro do hospital, porque a gente falava fora câncer, sabe? Lembra aquele hashtag fora, na época era fora Temer? Então, lá, né, era fora câncer. Então, a gente fazia, e era muito interessante, porque, assim, tinha pessoas que a gente já sabia que ia morrer, né? E aí ele falava, não precisa a senhora fazer festa para mim. Não, vamos fazer a festa. Então, assim, era importante, porque era como se fosse um ritual. Aí as minhas filhas iam, enfim. Então, enfim, eu lembrando aqui que não era exatamente falar do luto, mas era, né, poder lidar com essa questão. Então, acho que esse um momento foi muito interessante, porque, de repente, você acaba também se conectando com o mundo de uma maneira diferente. Mas é isso, eu queria, acho que, dizer, né, que a longevidade também é um grande empreendimento, né? Ela é um empreendimento
interno, né? O quanto você realmente se oferece a possibilidade de ir além, né? De estar... Agora, por exemplo, eu sou professora universitária. E, às vezes, eu subo a escada e agora eu descobri que eu tenho, tipo assim, um negócio bem de dor, bursite lombar, não sei aonde. Eu só escutava a minha avó falando essa coisa da bursite, né? Aí, quando o médico me falou ontem, e eu não conseguia subir a escada... Ontem. Porque eu estava com dificuldade de subir a escada para chegar na classe e tal. E aí chegava na classe, os alunos pedem um monte de coisa, adolescentes são jovens, né? E eu com aquela dor. E ele falou, é bursite. Eu falei, nossa, não dá mais para dar aula. Bursite, já não tenho mais idade para dar aula. Mas, ao mesmo tempo, não, como é que eu vou viver sem essa confusão desse monte de jovem, né? Eu levo os jovens para as comunidades, para a Cracolândia, é muito bagunçado, então, tem horas que... Como é que você aguenta? Eu não sei, eu gosto, eu acho que eu me permito ser longeva. Acho que era um pouco isso que eu queria falar. Esse é um pouco o ponto que eu queria trabalhar um pouquinho aqui. O que longevidade tem a ver com empreendedorismo social e como é que a gente sai, né, cresce e se conecta e tem relevância? Então, vamos lá. Cada dia, eu tenho enxergado longevidade de uma forma bem sistêmica, bem holística. E isso a gente faz no Movimento Lab, né? A gente está super aberto, não tem uma área específica, é de todas as áreas, né? E é de todos os territórios. A gente até gostaria que as bordas, as periferias estivessem mais presentes. Então, a gente precisa estar de todo mundo, a gente não pode estar numa bolha para falar de longevidade. E é de todas as idades, é um desafio falar que é de todas as idades, né? Então, ainda é uma questão da morte, talvez. Eu queria ainda achar um jeito de pegar algo. Eu já vejo, geralmente, mulheres aos 40 anos já fazendo um movimento nesse sentido, mas não vejo homens fazendo esse movimento. Então, é um desafio. E também eu vejo que não estou falando só de questão... Você falou de empreendedorismo social, eu quero ampliar isso. É empreendedorismo social, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de relações humanas, de novas formas de viver, mas a gente precisa cada vez mais ampliar isso. Também é com a natureza. E é nisso, inclusive, que eu tenho conversado com o Sérgio, para conectar o Movimento Lab. A gente precisa falar da natureza, porque senão a gente vai falar de que longevidade que nós vamos falar. Então, é empreendedorismo social, é empreendedorismo ambiental, e sim, é tudo isso ligado. Esse é o grande desafio. E o Davi aqui se sente muito bem, né, e super energizado quando faz isso. Então, cada projeto que... Eu tenho que tomar até cuidado, porque eu vejo que as coisas são muito transversais e interligadas, que daqui a pouco eu estou entrando numa, daqui a pouco eu estou entrando na outra. Aí, peraí, não dá para fazer tudo. Então, a gente tem que voltar. Aí, o que eu tento fazer é achar ponto de conexões de todas elas, porque senão eu vou ficar gastando energias em muitas iniciativas. Mas são projetos e eu convido que a gente faça isso, quem está aqui, quem está ouvindo, que a gente quer empreender, vamos empreender com sentido, vamos empreender com impacto, né? Esse é o convite. E venha para o Movimento Lab para a gente junto despertar, se inspirar a fazer isso. É isso. Boa. E aí, Tom? Longevidade, intergeracionalidade, morte? Eu acho que a longevidade é uma das maiores revoluções que a gente está vivendo assim no mundo globalizado, né? Que agora tudo que está acontecendo aqui, agora a gente tem consciência que está acontecendo em todos os lugares do mundo. E é a primeira vez que nós, como sociedade global, a gente está vivendo isso. Então, eu estava até pensando, eu não sei se eu posso falar isso, mas é quase, e eu incluso, é quase assim uma festa estranha com gente esquisita. No sentido assim, como eu estou falando, a gente aqui, todo mundo com uma idade tal, que todo mundo está falando que já é mais velho e tudo mais, você falando da dor, mas se sentindo 30 anos a menos. Então, assim, eu sou uma pessoa estranha, nem eu estou me reconhecendo nisso. E o mundo fora também não nos reconhecendo. Então, as escadas, o mundo não adaptado para isso. E não é uma coisa assim, é uma minoria, não. O mundo inteiro está indo para esse lugar. Nós ganhamos de presente, de bônus,
dezenas de anos a mais. Então, até a década de 30, as pessoas viviam até em torno de 30 anos. Agora a gente vive 80, 90, 100, 110. Dizem que até a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Então, assim, nós ganhamos. Pau! Está aqui. Dezenas de anos para você viver saudável, inspirado, e ainda com um monte de resquício ainda, de culpas, e eu tenho que produzir. Não, mas eu quero aposentar. Não, mas eu quero produzir, mas eu quero aposentar. Então, por isso que essa festa estranha com gente esquisita, é que a gente está se adaptando e o mundo está se adaptando. A gente está numa feira de longevidade que o meu nome está numa fonte 14. O meu nome tinha que estar do tamanho do palestrante. E nós estamos na feira de longevidade. Imagina se fosse na feira de floricultura. Tudo bem, mas... Entendeu? O mundo não se adaptou. Então, por isso que essa festa estranha, com gente esquisita, sem nenhum julgamento, porque eu faço parte, eu sou essa pessoa estranha, esquisita, então que entendam que, assim, é uma grande revolução e ninguém está preparado. Nem nós, os preparados, não estamos preparados. Eu estou aqui ainda refletindo aqui sobre a festa estranha. Não, é muito bacana, ótimo. Vão te expulsar aqui da feira. Você não vai ser mais convidado, tá? O ano que vem você não vai estar aqui. E aí, Raquel, como é que você está aí? Não, eu fiquei pensando se tem jovens aqui, né? Tem ali algumas jovens, tem. Quem tem menos de 40 aqui? Todos Olha jovens. só que coisa linda. Eu também sou jovem, aí tem essa questão, né? Mas eu acho que essa coisa do Festa Estranha, gente esquisita, é legal porque como as pessoas nos veem também, né? Então, eu vejo os alunos aí, não, professora, senta aqui, professora, eu não quero sentar, né? Eu também não gosto mais de ficar assistindo novela, sabe? Assim, não, professora, professora, melhor aqui que é perigoso. Imagina, eu estou mais acostumada que vocês, né? Então, tem um negócio assim que agora, antes eu era muito eu que fazia, agora eu estou sentindo essa coisa meio que uma espécie de cuidado, né? Mãe, você foi ver a bursite, coisa mais... Ai, gente, né? Então, acho que assim, é isso, né? Essa nova forma de ser olhada e também mostrar, ó, não gosto de assistir novela em casa, não é essa a minha pegada, né? Então, acho que essas mudanças de paradigma que eu sinto que talvez é um pouco esse nosso movimento, né? O como também faz parte. Essa abertura, né? Para estar... se reinventando. Deixa eu só comentar rapidinho. A gente fez um post, na época do estouro da Barbie, não sei o quê, a gente fez um post com o Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu é uma página que tem milhões de seguidores no Instagram. E a gente pegou as Barbies e colocou elas todas mais velhinhas. Então, daí, fizemos vários personagens, assim, né? Eu quero ser a velhinha que faz crochê e assiste a novela. Eu sou a Partiu Viagem. Eu sou... Todos os perfis, tudo cabe. Tudo cabe, tudo é possível, né? A gente teve esse post, a gente teve mais de 70 mil compartilhamentos. Chegou a quase 2 milhões de pessoas, porque é isso, as pessoas... eu sou essa pessoa, eu sou aquela, essa é a possibilidade de ser tudo. Essa é a busca atual, né? Não tem uma longevidade, tem várias, né? E aqui eu já vou aproveitar esse gancho para... A gente está indo para a nossa última rodada aqui, mas eu vou deixar aqui o convite que a última sessão do dia de hoje, às 17 horas... 18? O filme 17. vai ser... Do qual painel você está falando? O do filme? Do filme às 17. Não. Daí, depois daqui, vai ter uma 17, que vai ser no palco principal, que é a curadoria, que vai ser lançado um filme que chama Quantos Dias, Quantas Noites, que fala justamente das longevidades. Né? Não tem uma longevidade, tem várias. Né? O filme está lindo, recomendo. Ele vai estrear nos cinemas na terça-feira. E aqui, hoje, a gente vai ter o diretor aqui conosco. Mas, enquanto isso, inclusive... Né? Enfim, não vou falar mais do filme, mas é sobre esse painel que a gente está aqui. Gente, palavras finais aqui. Como é que a gente sai daqui? Que mensagem a gente precisa fazer? E convites que a gente quer fazer. Ok, legal. Bacana, rapidinho. Essa festa esquisita, mas me convide para a festa esquisita. E porque eu tenho sentido, assim, na prática, que eu tenho conseguido ser mais natural. Ainda falta um pouquinho.
Eu participo de grupo de homem, participo de grupo de conexão com natureza, com pessoas mais novas, e às vezes eu sinto assim um respeito pela minha opinião. Aí eu pergunto: você está falando isso pela minha idade ou está falando isso porque minha opinião foi realmente interessante? Então, eu estou encarando isso com uma forma mais natural possível. Então, o que eu convido é pelo Movimento Lab. Nós estamos retomando os cafés com vida presencial. Conheçam a gente, nós temos formação de liderança com empatilhaços e outras tecnologias. E, assim, convido para vocês conhecerem a gente e participarem do nosso movimento. Está aberto para todo mundo. E voltando à festa estranha com gente esquisita, agora eu estou gostando mais disso que eu falei, porque eu acho que da festa estranha com gente esquisita, a gente pode ser o que a gente quiser. Né? Porque é estranho, é esquisito, o nome da festa já é. Então, acho que esse é o convite, a gente buscar cada vez a nossa autenticidade, de ser o mais natural, e convidar, e festa é uma coisa boa, então que o mundo lá fora queira estar com a gente, que não seja algo separado, que seja uma festa que todo mundo queira participar. Então, acho que esse que é o caminho. Eu queria convidar vocês a seguirem o Infinito, então, @infinito.etc, de etc. Então, a gente tem lá muitos conteúdos. A gente está com uma série de podcasts, inclusive, da semana passada, com o Sérgio. A gente está fazendo uma investigação com diversas editorias, falando o que a arte e a literatura tem a ver com a morte e o luto, o que a economia tem a ver com a morte e o luto. A semana que vem a gente vai lançar o que a gastronomia tem a ver com a morte e o luto. São 8 episódios, então estão todos lá. No Esse da economia está incrível, tá, gente? Da economia está incrível. A gente tem um convidado que é espetacular. Ele é estranho e esquisito, por isso que ele foi convidado. E também um outro convite, @Paliativas, que é o outro instituto, que eu represento, o Instituto Ana Michele Soares. E agora, no dia 5 e 6 de outubro, a gente está promovendo um fórum de cuidado para doenças graves. A gente vai falar com pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Então, assim, vamos levar informação relevante, de qualidade e numa linguagem totalmente coloquial e informal, para ajudar as pessoas a atravessarem. Então, se você estiver vivendo uma doença grave, ou conhece alguém, ou provavelmente vai passar por isso de alguma forma, como cuidador ou como paciente, ali a gente vai dar um monte de informação, vai ser gratuito, vai ser online, a inscrição no @Paliativas. Segue a gente e espalhem a palavra, irmãos. Bom, eu tenho 1 minuto, nem isso, 37 segundos. Eu queria só, quem tiver curiosidade, né, conhecer a rede Ashoka, ashoka.org, e lá vão conhecer uma série de pessoas e grupos e transformadores. Então, quem tiver também interesse, né, em estar entrando nessa rede, estar se organizando, junte-se a nós, né, que todo mundo pode mudar o mundo. Esse é um dos slogans da Ashoka também. E, se tiverem vontade de ser musas, também, Conexão Musas, no Instagram, que aí é mais bagunça, mais desfile de modas e um pouquinho de bursite no... Claro. E nós estamos com um stand do Movimento Lab. O Tom vai estar lá agora. A Ashoka também faz parte do nosso stand. Então, quem quiser bater um papo com a gente depois e saber de cada um de nós, pode passar lá no stand, né? É isso. Super legal. Gente, super prazer estar aqui. A gente tem um relógio aqui que está pingando aqui, falando que a gente tem que parar daqui a pouquinho. Eu queria agradecer a cada um de vocês que vieram de longe, né, de Sorocaba, né, do interior, para estar aqui conosco e trocando um pouquinho, fazendo essa festa esquisita aqui. Foi uma delícia, né? Obrigado. Obrigado, gente. Na sequência, a tarde inteira, a gente vai ter uma programação super bacana, que eu estou cortando a fala do Wellington aqui, mas o Conexão Labora vai ter uma sequência de falas sobre inovação, pesquisa, trabalho sênior, como que isso está realmente mudando o cenário. Então, fiquem conosco. Ok, então, muito obrigado,